Bom, gente, agora a gente vai falar sobre a interrupção. Deixa eu só abrir o slide aqui. A interrupção do contrato de trabalho. Bom, como eu já disse, a interrupção ela é uma sustação, uma paralisação restrita e bilateral do contrato de emprego. Por quê? Porque o trabalhador, ele não vai precisar trabalhar, ele não vai precisar ficar à disposição do empregador, mas talvez eu tenha me confundido. Mas o empregado não vai precisar trabalhar, não vai precisar entregar serviço, né, ficar à disposição do empregador, mas o empregador tem que continuar pagando o salário desse empregado que está afastado. E aí, quais que são essas possibilidades? São várias, né, algumas talvez mais óbvias, né, mais conhecidas. Eu vou passar por cada uma delas aqui, e aí qualquer dúvida vocês mandem lá para mim na plataforma. Bom, a primeira possibilidade são os encargos públicos, normalmente os encargos de curta duração, né? Que a gente viu lá que os encargos mais longos, eles são casos de suspensão. Mas esses encargos públicos aqui, como exemplo, a gente tem, por exemplo, se o empregado é testemunha de um processo judicial e aí ele precisa faltar ao serviço para comparecer à audiência, né? Quem aqui fez ou faz estágio em fórum deve ver muito isso, né? As pessoas que vão lá, que são testemunhas, ou até partes mesmo, né? Mas normalmente mais as testemunhas que pedem, né? Que vão na secretaria depois da audiência e pedem uma certidão para mostrar no serviço, né? Porque esse dia que ela faltou, ele não pode ser descontado, né? Ele tem que ser remunerado de qualquer forma. A outra possibilidade é o afastamento por doença ou acidente por até 15 dias, né? Como eu já disse lá na suspensão, né? Se a pessoa fica doente ou sofre um acidente de trabalho e ela precisa ficar afastada por exemplo, 7 dias, né? Quem vai pagar o salário dela, né? Ela não pode ser punida por isso, né? Quem vai pagar o salário dela é o empregado, é o empregador dela, né? Então, se ela fica afastada 14 dias, quem paga é o empregador dela, e aí é caracterizada uma situação de interrupção do contrato. Se esse afastamento precisa durar mais, né, mais do que 15 dias, aí a gente entra naquela situação do pagamento que é feito pelo INSS, então aí, o que era uma interrupção se transforma em uma suspensão. Os descansos trabalhistas remunerados, né, que são as férias, os feriados, os intervalos intra-jornada, o descanso semanal, né, que as pessoas os empregados não podem trabalhar, né, 7 dias, né, eles têm que trabalhar 6 e descansar 1, mas isso aí também acho que é matéria do próximo semestre, assim, essa divisão certinha. Mas o fato é que esses descansos, né, acho que as férias são um ótimo exemplo, né? O empregado não precisa trabalhar, ele não vai trabalhar, mas ele recebe ali seu salário normalmente. A licença maternidade, né? E aqui, para não falar lá que eu falei que há algumas situações que são de difícil enquadramento, mas não falei de nenhuma, a licença maternidade é uma dessas situações que existe uma discussão se elas se enquadram como interrupção ou como suspensão. Porque o que acontece, né? Quando uma empregada tem um filho, né? Ela tem o direito de ficar afastada do serviço por até 120 dias, certo? E aí, o que acontece? E aí já são umas questões também previdenciárias, mas resumidamente enquanto ela estiver afastada, ela pode receber diretamente do INSS ou pode receber do seu empregador, e esse empregador depois vai compensar lá na frente, né? Vai como se pedisse um ressarcimento do INSS do tempo que ele pagou, porque né, quem na verdade é o responsável por esse pagamento é o órgão previdenciário. Mas, como há essa possibilidade, né, e aí talvez seja por
questão mais burocrática de quem vai pagar, quem vai pagar, né, ali na hora de resolver, como pode ser pago direto pelo empregador, que depois vai pedir, tipo, a compensação, né, ela se enquadra aqui, normalmente ela é colocada numa situação de interrupção do contrato, porque a empregada vai continuar recebendo o salário dela, independente de quem vai pagar. E a licença paternidade também é uma possibilidade de interrupção que está lá na verdade, tem uma previsão na CLT, ali no artigo 473, que a gente vai falar dele daqui a pouco, mas a Constituição traz um prazo mais amplo, né? Então, o que vale é a licença paternidade prevista na Constituição, que são de 5 dias. Então, também é um caso de interrupção do contrato, né? Durante esses 5 dias que o pai está afastado por ocasião da licença paternidade, ele recebe esses dias. A outra situação é em casos da empregada que sofre um aborto. Eu acho que eu já até falei disso lá na unidade 6, quando falei da proteção especial do contrato de trabalho das mulheres, né, que quando ela sofre um aborto, ela tem direito a uma licença de 2 semanas remunerada, né? Então, ela vai ficar em casa, ela não vai precisar trabalhar, mas ela vai receber esses dias que ela está afastada por ocasião de um aborto. A licença remunerada concedida pelo empregador, isso aqui não é uma obrigação, não há lei que exige isso, né? Até porque isso aqui depende da boa vontade do empregador e do empregado apresentar um bom motivo para isso, né? Então, é ali também um acordo que eles vão fazer. O empregador tem que ser, né, uma pessoa bem legal para conceder uma licença remunerada, assim, por algum motivo que não seja, né, obrigatório. A interrupção das atividades empresariais, e aqui no caso, não pode ser uma interrupção por força maior, porque a gente já viu lá que as paralisações forçadas por força maior vão acabar entrando nos casos de suspensão, né? Aqui é uma interrupção porque o empregador acredita que precisa parar alguma coisa ali dentro da empresa. Por exemplo, ele quer fazer uma reforma no estabelecimento, né? Então, ele não pode simplesmente suspender os contratos, né? Ele tem que fazer os contratos serão interrompidos, na verdade, porque ele pode mandar as pessoas para casa, né? Os empregados dele falar, olha, fica em casa, não vai dar para vir trabalhar, vamos fazer reforma, né? Mas como isso uma parte ali, um ônus da atividade empresarial que não pode ser transferida para o empregado, né? De acordo lá com o artigo 2º da CLT, né? Os riscos empresariais são do empresário, né? De quem é o dono, né? Então, esses empregados vão para casa, mas eles vão ter que continuar recebendo salário normalmente, né? Então, por exemplo, no caso disso, de uma reforma, né? Ou, sei lá, uma detetização. Às vezes o empregador acha que é necessário fazer, ele pode mandar as pessoas para casa, mas tem que continuar pagando o salário dele normalmente. E o artigo 473, ele traz várias situações. Eu vou abrir ele aqui, porque aí eu acho que é melhor para a gente ler. Na verdade, não sei se eu vou abrir ou se... Enfim, eu vou ler aqui, mais ou menos, algumas situações. 473. Cadê, gente? Bom, o artigo fala assim: o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, ou seja, caracteriza uma interrupção, né? 1. Até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica, né? Então, aqui é o afastamento por motivo de luto, né? Que está restrito aí a essas pessoas, né? Mais próximas, consideradas mais próximas, né? A gente não pode aplicar isso aqui para, né, por exemplo, uma morte de um tio-avô, um parente longe, não faz sentido.
Na verdade, não é que não faz sentido, né? A lei não obriga. 2, até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Então, o empregado que casar, ele tem aí uma folga de 3 dias prevista na lei, né? Pode curtir lua de mel aí 3 dias. Por um dia em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana. Isso aqui é a previsão da licença paternidade, que eu tinha falado que agora a Constituição ampliou, né, para 5 dias, então a gente usa o prazo da Constituição. Por um dia em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue. Então, o empregado que for doar sangue, né, ele depois vai ter um dia de folga garantido aí, remunerado, né, e ele pode, né, combinar aí da melhor forma, que dia que ele quer, né, mas ele deve comprovar que ele realmente foi doar sangue. Até 2 dias, consecutivos ou não, para fim de se alistar eleitor. E aí eu já vou ler o 5 aqui também, que é o 6, que é no período que tiver de cumprir as exigências do serviço militar. Então, né, para essas questões aí né, que a gente é obrigado a fazer, tirar título de eleitor, e aí no caso dos homens se alistar no serviço militar, também há a previsão de que você pode se ausentar do serviço, né, no caso do alistamento eleitoral são 2 dias, e no caso do serviço militar não tem o prazo aqui, porque, né, depende lá dos procedimentos que devem ser feitos. E aqui, gente, não é a pessoa ser convocada para o serviço militar, não, porque aí entra lá no caso de suspensão, né? Aqui é o tempo que ela está se alistando ali mesmo, né? Os meninos aí já devem ter se alistado, então eles sabem o que é, né? Ir lá na junta lá, comprovar isso, comprovar aquilo, fazer os exames, sei lá. Enfim, eu imagino que seja assim. O inciso 7 fala que é nos dias que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Então, assim, quando o empregado vai prestar vestibular, né, para entrar numa faculdade, ele também tem direito de faltar. Eu acho que esse aqui não é um artigo tão usado, até porque normalmente essas provas, né, de vestibular, elas acontecem aos domingos, né? Então, assim, não é tão usado, mas tem gente que trabalha aos domingos, né? Então, assim, se é um empregado que trabalha aos domingos, ele pode se ausentar para fazer essas provas sem ter prejuízo nenhum no salário dele. Inciso 8º. Pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver de comparecer a juízo, aí foi lá já uma situação que eu já expliquei lá em cima, né? Quando é um encargo público de curta duração. O inciso 9, pelo tempo que se fizer necessário, quando na qualidade de representante de entidade sindical estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. Então, isso aqui é para aqueles empregados que fazem parte da representação sindical e tem algum compromisso em alguma reunião oficial. Até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira. Né? Então, aqui o inciso 10 é dirigido aos empregados que tenham que acompanhar, né? Esposas grávidas, e aí foi estendido a companheira também. Por um dia por ano para acompanhar o filho de até 6 anos em consulta médica, né? Então, as pessoas, os empregados ou empregadas, né, podem se ausentar um dia para ir na consulta médica de um filho que tem até 6 anos, né? Passou de 6 anos, tem que ir sozinho, né, gente? Inciso 12. Até 3 dias em cada 12 meses de trabalho, em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovado. Né? Então, aqui é para uma situação de prevenção aí de doença, né? E aí a lei garante até 3 dias por ano aí que os empregados ou empregadas podem se ausentar para fazer esses exames relativos ao câncer. Engraçado, só fala câncer, né? Mas podia ter outras doenças aí também. Enfim. Bom, e aí, os efeitos jurídicos
passando aqui também rapidinho para finalizar, né? Como eu disse, a sustação das principais obrigações do empregado, né? Que é justamente não prestar serviço, né? Não entregar serviço, não ficar à disposição do empregador. Também é garantido o retorno ao cargo ocupado depois dessa interrupção, juntamente com a garantia dos patamares salariais da categoria, né? O empregado, quando ele voltar de uma situação de interrupção do contrato salarial, ele não pode ter seu salário reduzido, né? De nenhuma forma. Ele também não pode ser dispensado sem justa causa, né? Não pode ser dispensado injustamente, sem nenhum motivo, durante a interrupção do contrato de trabalho, mas há a possibilidade de dispensa por justa causa e demissão também, assim como na suspensão, né? Se o empregado quiser pedir para sair, ele pode pedir, e se ele comete uma falta grave, ele também pode ser dispensado, né? E aqui também tem aquela previsão, por exemplo, das cláusulas omissivas, né? A necessidade de preservação do segredo de empresa, não praticar atos de concorrência desleal. O empregador também tem que garantir a integridade física, moral e psíquica do empregado, né? Então, aqui também vale essas cláusulas chamadas omissivas. Bom, gente, eu acho que é isso sobre interrupção e suspensão do contrato. Se ficou alguma dúvida ou, né, alguma pergunta, enfim, fiquem à vontade, podem me mandar, pode mandar lá no Moodle, e espero que tenha sido proveitoso para vocês. Obrigada aí pela gentileza de me ouvir.